Bom, vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a aula 34. Essa aula é a nossa segunda aula do curso de Estatística. Na primeira aula, na aula 33, eu falei com vocês, né, sobre uma introdução, né, sobre a estatística, um breve histórico aí. Falei com vocês também sobre o método estatístico, as fases do método estatístico. E nós terminamos a aula falando sobre um conceito bastante importante dentro da estatística, que são as variáveis, né? As variáveis estatísticas, as perguntas que a gente pode fazer numa pesquisa estatística, né? As formas de classificação dessas variáveis. Hoje a gente começa a conversar sobre a organização das informações, né? Então, na aula passada a gente falou, né, sobre as perguntas, né, que a gente poderia fazer. Isso lembra aquela parte dos questionários, né, da coleta de informações dentro do método estatístico. E hoje a gente começa a pensar nessa organização das informações. Como é que a gente vai organizar, né, as informações que foram feitas, retiradas aí de uma população, né, numa pesquisa. E uma forma de se fazer isso é a partir de uma tabela estatística, né? Então, nessa aula e na próxima aula, nós vamos estar conversando sobre as tabelas estatísticas. Eu dividi esse estudo em duas partes, e nós vamos fazer hoje, né, as tabelas mais simples, que são as tabelas de variável discreta, tá? Variáveis que têm menos variabilidade de resposta, né? Então, nós vamos ter poucas respostas diferentes para a gente organizar. Então, essas tabelas são mais simples. E na próxima aula a gente vai conversar sobre tabelas de variável quantitativa contínua, variáveis relativas a medições, onde a gente vai ter muitas respostas diferentes. Vamos precisar melhorar um pouco, né, a organização dessas informações dentro das tabelas, tá? Então, hoje, então, o assunto é a distribuição de frequências de variável discreta. Vamos dar uma olhadinha, então, na primeira tela. Nessa primeira tela, eu estou mostrando, na verdade, um exemplo, né, para a gente chegar na definição de frequência absoluta e de frequência relativa. Esse exemplo eu retirei do material de vocês, do livro de vocês, tá? Vocês podem consultar no livro também. A teoria do está bastante legal, assim, objetiva, tá? Então eu peguei ele lá, daquele material. Então, aqui o exemplo, ele fala então de um grupo de turistas, né, participantes de uma excursão, e foi perguntado para cada um deles a nacionalidade, né? Então vejam lá, ó, o Pedro respondeu que é brasileiro, a Ana também é brasileira, o Ramon é espanhol. Então foi feita uma pergunta simples aí, todos eles responderam a sua nacionalidade, tá? São 10 pessoas aqui na excursão, cada uma delas, né, colocou uma resposta aqui. Bom, a partir dessa situação, então, a gente pode entender esses conceitos de frequência absoluta e frequência relativa. Dá uma olhada na próxima tela. O número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta, né? Então, se a gente tomar como exemplo aí, né, brasileiros, por exemplo, a gente vai contar lá e vai perceber que dos 10, 6 responderam que são brasileiros. Então, a frequência absoluta da variável, né, do valor da variável aí, brasileiro, né, é 6. Né? Então, quem respondeu brasileiro? 6 pessoas. Né? Da mesma forma, a frequência absoluta para a espanhola, né, que era uma resposta possível ali, 3. Olha. Então, essa é a frequência absoluta da variável, né, para a resposta espanhola. Quem respondeu argentino? Uma pessoa só. Então, essa é a frequência absoluta, né, para a resposta argentina. Então, frequência absoluta é muito simples, né? É a quantidade, né, de respostas de cada tipo de resposta, né? Quantidade de cada tipo de resposta para a pergunta. Isso seria a frequência absoluta. Agora vamos ver sobre a frequência relativa. Agora, existe também a frequência relativa, que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Então, quando a gente compara a frequência absoluta de uma resposta, olha, com o total que poderiam ser dados, né, a gente tem a chamada frequência relativa, né? Relativa porque é em relação ao total.
Bom, a gente chama de relativa porque é em relação ao total, tá bom? Então, frequência relativa é bastante simples também. Então, se a gente olhar um exemplo, né, se a gente tomar como exemplo aqui a variável nacionalidade para a resposta, né, para o valor brasileira, a gente vai perceber aqui que 6 pessoas, né, responderam aí brasileira, né? E essas 6 pessoas, né, são de um total de 10. Então, quando eu comparo as 6 pessoas, ó, que era a frequência absoluta, com o total, eu tenho isso daqui, ó, que é chamado de frequência relativa. Eu poderia até escrever dessa forma. Falar assim, ó, a frequência relativa da resposta brasileira é 6 de 10. Só que a gente costuma usar uma forma melhor para essa representação. A gente costuma usar a forma percentual para representar coisas que são relativas, né? Então, como é que eu chego aqui nessa forma percentual? Basta fazer a divisão. Olha, se eu fizer aqui 6 dividido por 10, eu vou ter 0,6. Esse 0,6 a gente multiplica por 100, né? Porque esse 0,6 seria para cada um. Mas eu quero para cada 100, eu quero por cento, né? Então eu multiplico esse 0,6 por 100 e chego em 60%. Né? Então eu posso afirmar que nessa pesquisinha aí feita, né, 60% das pessoas são brasileiras. Né? Da mesma forma, eu poderia fazer isso com os outros turistas também da excursão. Então, vamos fazer agora, né, o que realmente interessa para a gente aí nessa aula. Tá? Então, nessa aula nós vamos trabalhar com tabelas desse tipo aqui, tá vendo? Essa é a nossa tabelinha de distribuição de frequência, o esqueleto dela, né, a forma que a gente vai organizar as informações, tá bom? Vamos fazer essas linhas de grade, do jeito que está aqui, vamos fazer exatamente esses pedacinhos aqui. A gente tem outras formas de frequência que poderiam aparecer aqui. Em algumas situações, talvez eu até coloque para vocês, como, por exemplo, uma frequência acumulada, acumulada relativa. Não sei se vai ter tanta importância para esse estudo, que esse estudo está bem simplificado, né, bem objetivo. Estamos usando o nosso material aí. Mas, em alguma situação, se interessar para a gente, eu vou ampliar, vou colocar mais itens aqui. E estou tirando também desse exemplo, né, não vou cobrar de vocês, alguns itens que seriam importantes, como, por exemplo, o título e fonte. Né? A fonte é muito importante, então, se é feita uma pesquisa desse tipo, eu teria que citar aqui embaixo a fonte, da onde que eu retirei. Né? Se a pesquisa foi uma pesquisa direta, teria que citar a fonte aqui. Se ela foi indireta também, né? Se eu tirei de um jornal, de uma revista, eu teria que citar também de onde eu tirei aqui essas informações. Tem várias coisas aí que deveriam ser, né, que são normas aí, então deveriam ser feitas, mas a gente não vai se preocupar com isso no nosso estudo simplificado aqui. Bem? Então, para a gente, o que interessa é a montagem desse tipo de tabelinha, então, nessa aula, tá bom? Vamos fazer, então, vamos preencher aqui para ver o que vai acontecer? Olha, então esse FA é a frequência absoluta, é a quantidade mesmo, né, de pessoas que responderam esses valores aqui da variável nacionalidade, tudo bem? Foi perguntado sobre a nacionalidade, os valores que apareceram, né, como resposta, eu estou colocando aqui, teve gente que falou que é brasileiro, teve gente que falou espanhol, teve gente que falou que é argentino. Então, aparecem aqui os valores e aqui eu vou colocar as quantidades. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai perceber que, né, nessa anterior mesmo, que ele fala aqui, olha, tá vendo? Que os valores são, ó, os brasileiros tinham 6 brasileiros, tinham 3 espanhóis e tinha uma argentina. Então, vamos preencher aqui a tabelinha, ó. 6 brasileiros, 3 espanhóis e uma argentina. Tudo bem? No total, então, de 10 elementos aí na pesquisa, né? De 10 pessoas, 10 turistas. Tudo bem? Agora vamos para a frequência relativa. Eu separei 2 espacinhos para a frequência relativa. Poderia ter colocado, né, como ele fez aqui anteriormente, ó, um espacinho para a forma fracionária, um espacinho principalmente aqui para essa forma decimal, que a gente usa bastante, tá? E um espacinho aqui para a forma percentual. Mas eu vou usar, eu acho que só esses dois aqui, ó, tá bom? Talvez para vocês aí nos exercícios apareça essa forma fracionária também, tá? Mas eu coloquei 2 espaços, eu vou usar a forma decimal,
e a forma percentual. Vamos ver. Então, a frequência relativa da resposta aqui brasileira, olha aqui, tem 6 brasileiros dos 10 da pesquisa. Então, aqui eu faço a comparação. Vamos fazer assim, ó, vou colocar as duas coisas aqui. Ó. 6 de 10. E 6 de 10 é o mesmo que 0,6. Poderia ter usado 2 espacinhos aqui da tabela para fazer isso, né? Mas não tem problema, tá? Vocês podem fazer ou uma ou outra aqui, não tem problema, tá bom? Escolham aqui, não tem problema. Isso aqui é mais uma, essa coluna é mais uma preparação para a gente chegar na forma percentual. Às vezes interessa. Eu gosto muito de escrever essa forma decimal aqui. Até para a gente poder fazer uma aproximação de casas decimais, é bem importante, é bem interessante a gente escrever primeiro na forma decimal. Às vezes o número é quebrado, né? Eu faço a divisão e tenho muitas casas decimais. E aí eu faço um critério de aproximação. Bom, vamos pensar nisso aqui. Vamos lá, olha, vamos fazer melhor então. Olha, 6 dividido por 10 é 0,6. Vamos escrever na forma decimal. 0,6. Né? Mas vamos supor, esse aqui é só 0,6 mesmo, mas vamos supor que essa divisão desse assim, por exemplo. 0,647,2, né? E tivesse mais números aqui. Então, como é que a gente vai combinar aí para fazer os nossos exercícios? Nós vamos pensar que eu vou precisar, quando eu multiplicar isso aqui por 100, para virar a frequência relativa, vou precisar aumentar 2 casas. E eu gostaria que tivesse pelo menos mais uma casa depois da vírgula, para ter uma certa precisão nesse número. Então, eu quero sempre olhar aqui, ó, como é que nós vamos fazer para conseguir tirar. Então, poderia ter outros números aqui, né, no final. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou olhar aqui nessa quarta casa. Tá vendo? Eu vou deixar aqui, ó, nessa frequência relativa aqui, decimal, eu vou deixar com 3 casas. Aqui, ó, nessa daqui. Bom? Porque depois, quando eu multiplicar por 100, aqui vai ter uma casa só. Agora, para ter 3 casas, eu preciso olhar para essa casinha aqui, ó. Tá vendo? Tem um 2 aqui. Esse 2 vai ser descartado, né? Ele vai sair daqui porque eu vou escrever só com 3 casas. Mas ele é que vai me mostrar como é que eu vou fazer o meu arredondamento aqui. A regrinha é a seguinte, ó. Se esse número aqui, ó, o quarto número aqui da minha sequência, ó, ele for um número menor, então, ó, se esse n, esse número aqui, n, ó, for menor que 5, eu conservo esse 7 aqui, ó. Conserva, deixa eu ver aqui, ó. Conserva o anterior. Bem, agora, se o meu n for maior que 5 ou igual a 5, então a nossa regrinha é assim, ó, aumenta uma unidade no anterior. Entenderam a regrinha? Então, por exemplo, ó, esse número aqui, eu tenho um 2 aqui. O 2 é menor que 5. Então, eu jogo fora toda essa parte aqui e mantenho esse número aqui. Ele entraria no lugar do 0,6 aqui da frequência relativa na forma decimal. E aí, quando eu multiplicasse por 100 para virar a frequência relativa, é só aumentar 2 casas. Aqui eu escreveria 64,7% aqui. Tudo bem? Agora, se eu tivesse, por exemplo, esse número, 0,834,53124, por exemplo. Né? Então, eu olho aqui de novo, eu quero, né, chegar com a vírgula, ó, eu quero tirar até o 4 aqui. Então, o 5 é que vai me falar o que eu vou fazer. Olha, é 5. 5 ele encaixa aqui, olha. Eu vou precisar aumentar, então, 1 nesse 4, nesse anterior aqui. Então, o meu número ficaria 0,835, tá vendo? No lugar do 4, eu aumento uma unidade aqui para fazer a aproximação. E aí, escreveria esse número 0,835 aqui na frequência relativa
e depois, na relativa percentual, aumento duas casas, aí multiplico por 100, eu veria aqui 83,5, né? E faria isso, então, em todos aqui, dessa forma, tá? Esse é o nosso critério de aproximação, é o critério que a gente usa, tá? Nessas tabelas estatísticas aí, para a gente ter o melhor resultado possível, né? Aqui no final, a gente quer somar tudo e ter o resultado aqui total, né? Aqui eu quero ter 100%, aqui eu quero ter 1 inteiro, tá? E só vou chegar nesses valores se eu fizer uso, né, de um critério correto de aproximação. Nesse caso aqui, então, seria esse o critério. E mesmo assim, às vezes, a gente vai ter uma diferencinha bem pequena, mas para essas tabelas mais simples, deve dar tudo certo aqui. Bom? Então, essa é uma observação que eu queria deixar para vocês. Eu não usei um quadro aí, não usei nada, né? Então, estou deixando aqui. Bom, vamos lá, continuando então, gente. 0,6, aqui não tem mais nada, poderia colocar 0, 0, né? Se quisesse deixar 3 casas, você pode deixar só assim quando for só 0, tá? Olha, 3 de 10, a mesma coisa, tá? Então, 3 dividido por 10, aí 0,3. E 1 dividido por 10, 0,1, né? Se a gente juntar tudo aqui, 0,6, 0,3, 0,1, vai dar 1 inteiro, 1,0, né? 1 inteiro aqui. E multiplicando por 100 esses valores, eu vou ter aqui, olha, a forma percentual, 60%, 30%, 10%, e aqui eu chego em 100%. Tudo bem? Então, essa tabelinha está bem simplificada, a gente vai aumentar duas casas, né? Não vai sobrar nada depois da vírgula, então por isso que não tem vírgula aqui. Mas sigam essa regrinha, tá? Para quando a gente precisar dela, em situações em que a divisão dá quebradinha assim, tá? E é legal a gente usar, então, pelo menos, né? Quando não for zero, quando não for exato, usar pelo menos uma casa depois da vírgula aqui. Acho que fica com uma precisão boa porque a gente vai fazer. Bom, então, depois de todas essas observações, né? Vamos para os exercícios aqui. Nessa aula nós vamos fazer bastante exercício, tá? Vocês têm bastante coisa para fazer. Olha, os exercícios do material de vocês, do livro, exercício 3, 4, 5 e 7. Bom, esses exercícios vocês vão encontrar, inclusive, acho que esse exercício 5, acho que o 4 também, o 4 e o 5, eles são relativos a uma tabela grande que aparece no nosso livro, numa página anterior aí. Está aqui a observação, né? Para os exercícios 4 e 5, use a tabela da página 36, tá? Então, 4 e 5 aqui tem uma tabelona lá, bastante informação, nós vamos usar várias vezes aquela tabela, e já nessa aula, então, o 4 e o 5 precisam daquela tabela, tá bom? Eu ia colocar aqui nessa gravação, mas acho que não tem necessidade, vocês têm o material. Qualquer coisa, né, vocês me pedem e eu deixo no chat, né, poderem usar, tá bom? E além desses exercícios, então, estou marcando 2 exercícios complementares. Por que eu estou marcando esses complementares, né? Porque no nosso livro não tinha exercício nesse formato aqui. Esse formato é bastante comum. Né? Em várias situações vocês vão encontrar esse formato, onde a gente tem os dados, olha aqui, ó, a gente chama de dados brutos. O que é o dado bruto? Né? É essas informações coletadas e não foram ainda organizadas. Né? Vocês olharem aqui, ó, número de nascimentos por dia numa maternidade. Então foram respondendo lá, ó, num dia, né, no dia 1º do mês, teve 2 nascimentos, depois teve 1, teve nenhum, teve 1, teve 4, teve 5, teve nenhum. Então cada dia o cara foi anotando aqui o número de nascimentos, mas tá tudo bagunçado aqui, né? Então a gente vai precisar fazer a contagem a partir desses dados brutos. Tudo bem? Então na hora de montar aqui a frequência absoluta, nós vamos contar aqui, né, quantos dias não teve nenhum nascimento. E vamos colocar aqui, ó, né, nenhum nascimento, ou 0, né, coloco um 0 aqui, e coloco quantos dias aqui. 1 nascimento, quantos dias? 2 nascimentos, quantos dias? Né? E aí eu faço a minha tabelinha. Muito simples o exercício, é a mesma coisa que o exemplo, né? Eu acho que para essa aula não tem muito problema não, tá? Vocês vão fazer isso nesse e nesse aqui também. E nesse aqui tem ainda algumas perguntas, né? Que é bem importante também a gente ter esse tipo de pergunta, porque não adianta nada a gente organizar informações e não tirar conclusões delas, né? Então,
aqui a gente vai conseguir usar essa tabelinha para responder algumas coisas aí. Bom? Então, gente, ó, bastante exercício, mas os exercícios são muito simples, então tenho certeza que vocês vão conseguir fazer bem essa parte também, né? Não tem conta, não tem nada aí para vocês se enroscarem. Só assistam com calma, né? Quando precisar, e revejam essa gravação, essa aula, para que vocês possam entender cada detalhe aí. Né? E qualquer coisa eu estou lá, né, durante as aulas de vocês, né, respondendo a questões aí que vocês tenham dúvida ainda. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.